Olá pessoal, eu sou Carlos César Almendra do canal Conexão Marxista e para quem já me conhece, está vendo aí que eu estou com uma indumentária diferente hoje, em homenagem ao próprio meio ambiente, né? Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e eu aqui com a camiseta do Parque Nacional do Iguaçu, um parque maravilhoso, incrível, na divisa do Brasil com a Argentina, uma das 7 maravilhas do mundo, que eu diria que todo brasileiro merece conhecer esse parque porque ele é sensacional. Entre merecer e poder e conseguir é outra história, né? E um boné do Projeto Tamar, projeto importante aí que nós temos no Brasil. E hoje nós vamos falar, deveríamos falar sobre as belezas e todas as virtudes que poderia se ter aí no que se tange à defesa do meio ambiente. Mas, na verdade, nós temos um governo que, pela primeira vez na história do Brasil, tem o antiambientalismo como sua política de Estado. E é isso que nós veremos após a vinheta. Bolsonaro, quando chegou ao poder, já deixou muito claro que tinha como missão, muito mais do que construir, ele teria que destruir. Ou seja, primeiro a desconstrução para qualquer tipo posterior de construção. E isso a gente está vendo na prática com o meio ambiente. Ou seja, agora você tem aí um governo cujo antiambientalismo é a sua política de Estado. Ou seja, a ideia de que tem que se transformar a natureza em algo rentável. Essa é a ideia, né? E ideia essa que não é nova, né? Os militares já tinham essa ideia quando foram lá fazer a sua aventura ao criar a rodovia transamazônica, né? Ali já tinha, além de desbravar as terras no sentido de chegar até a divisa com aquela noção de proteção do país, das suas fronteiras, mas também carregava consigo uma certa ideia de desenvolvimento, né? Ou seja, desenvolvimento econômico. E, obviamente, Bolsonaro, com seu governo, vai atacar aqueles que são os mais vulneráveis logo de início, que são os povos originários, ou seja, as tribos indígenas, né? Ou seja, por quê? Porque 11% do território brasileiro é de reservas. E nessas reservas nós temos tudo aquilo que interessa ao capital. Ou seja, madeira, água para, obviamente, criar aí as hidrelétricas, tem muitos minérios, né? Cobre, nióbio, minério de ferro, além disso, ouro e pedras preciosas. Por isso que tantos confrontos aí com garimpeiros ilegais. O governo Bolsonaro, portanto, é um governo mais do que adequado para os interesses do agronegócio. Lembrando que esse processo de reprimarização da economia brasileira, ele vem gradativamente se colocando. Lembre-se que, desde o processo de mundialização do capital, onde a China que desde o Deng Xiaoping já vinha promovendo um processo de abertura e de retomada capitalista, com o processo de mundialização, então, sobretudo agora no século XX, esse processo acelerou-se de tal maneira que a China vai se tornar, em relação ao Brasil, o principal país das exportações brasileiras, ou seja, a China passa a ser o principal parceiro comercial brasileiro. E, obviamente, vale lembrar que, se a gente
observar tanto a Amazônia como o Cerrado, vocês vejam aí na foto que não é de hoje que você tem aí a destruição da natureza. E claro, portanto, o governo Bolsonaro ele vai maximizar, vai potencializar aquilo que já estava se colocando do ponto de vista do capital, tanto interno quanto os interesses do capital externo. Horas, portanto, com o governo Bolsonaro, essa maximização em prol do agronegócio, em prol dos madeireiros, em prol do garimpo, vai se colocar em que termos? Bem, primeiro que é necessário observar que você vai ter ali um verdadeiro afrouxamento ou extinção de regras ambientais. Além disso, já que você não pode fechar todos os órgãos, você vai colapsando esses órgãos, como o IBAMA, o ICMBio, ou seja, você não realiza concursos, você vai desviando as funções, você vai militarizando esses órgãos, que também passa a ser uma característica, né? Você vai indicando militares, pessoas não concursadas para gerir esses órgãos fundamentais. Além disso, você promove a desinformação, como através de fake news, através de, por exemplo, o INPE, que é um órgão que não é diretamente do meio ambiente, mas presta serviço ao meio ambiente à medida que você tem o mapeamento por satélite, né, você simplesmente também vai tirando isso de cena, né, além da chamada intimidação. Ou seja, o que vem a ser essa intimidação? Põe pessoas para prestarem depoimentos na Polícia Federal, pessoas que são perseguidas, ameaçadas de morte. Então, tudo isso acaba contribuindo para a situação na qual você tem aí essa situação de confronto, portanto, de confronto cotidiano e destruição progressiva do meio ambiente. Percebam vocês, portanto, que Bolsonaro e o bolsonarismo não é algo contemporâneo, né? É algo que já vem sendo gestado há um bom tempo, né? Nós já temos aqui vídeos no canal que retratam isso, né? Basta dar uma conferida em um deles aqui. E que também vale lembrar que esse processo de reprimarização vai progressivamente retomando o caminho o qual o Brasil tem desde os tempos coloniais. Quer queira, quer não queira, mais do que nunca, as leituras do Caio Prado Júnior se mostram presentes, ou seja ela de formação do Brasil contemporâneo, né? Essa minha edição é bem antiga, é de 71, o livro é de 42, essa minha edição é de 71, mas vocês devem ver aí capas mais contemporâneas, né? Que aparecem aí na tela, seja História Econômica do Brasil, que o Caio Prado, tanto num como o outro, e também aqui na Revolução Brasileira, qual que foi sempre a tônica do Caio Prado Júnior? É mostrar que o Brasil é um país no qual você tem uma economia latifundiária, centrada na monocultura e para exportação. Portanto, aquilo que o Caio Prado escrevia desde 1942 se põe mais do que presente. E lembre-se, Bolsonaro fala e faz besteiras, né? Ele e os membros do seu governo, né? Ele fala tanta besteira que a gente até esquece. Mas, claro, não podemos esquecer, né, que o Bolsonaro, outrora, disse que cada vez mais o índio é um ser humano como nós. Ou seja, mostra bem como é que é tratado aqueles povos originários que mais se ligam ao meio ambiente, né? Aqueles que mais preservam a natureza, mesmo porque vem a natureza
como a Mãe Terra, ou Pachamama, como se fala geralmente aqui no restante da América Latina. E vale lembrar que, no caso brasileiro, nós temos aqui a nossa produção que não é centrada nas duas mercadorias que, digamos, mais representam o Brasil lá fora, né? Que é o arroz e feijão, né? O próprio arroz e feijão, se vocês acompanharem aí os gráficos, né, até em termos de segurança alimentar com a Conab, o governo Bolsonaro vem fazendo com que a garantia de arroz e feijão vá diminuindo, né? E, obviamente, vejam aí que o milho, né, o milho que passou a ser transgênico, né? A maior parte do milho hoje é transgênico. Lembre-se que isso foi votado e aprovado no governo petista, lá em 2003, logo no começo do governo petista, por força dos fazendeiros, sobretudo do sul, que tinham migrado para o Cerrado, né, tinham migrado ali para a região do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, né, para produzir soja, né? Então, vejam vocês que aí o Brasil produz soja para exportação, soja essa que vai a maior parte lá para a China, né? E a China, enquanto ela concentra sua produção no arroz, que exige inclusive menos água para sua produção, a soja para ser produzida ela exige muito mais água, né? Então o Brasil passa a ser um grande exportador de soja transgênica também, né? Uma produção transgênica para a população. O Brasil passa a ter inclusive um gado que o número de cabeças é maior do que o número de pessoas no país, e tudo isso sendo feito às custas da destruição da natureza, ou seja, as agressões, as destruições ao meio ambiente. E não pensem que é só uma coisa aí comandada pelo Ricardo Salles, né? Ricardo Salles, após aquela reunião de 22 de abril de 2020, né, onde cunhou a expressão que é famosa para todos nós, que tem que passar a boiada, né? Se não fosse aquela pendenga, aquela disputa do Moro com o Bolsonaro, a gente não ia nem ter as imagens daquela reunião, né? Ou seja, estaria passando a boiada como passa e a gente não teria essa expressão e essa explicitação como a gente tem. Mas não basta apenas centrar fogo no Ricardo Salles, mesmo porque todo mundo que está nesse governo tem esse compromisso com esse anti-ambientalismo. E eu friso aqui a figura da Tereza Cristina, né? A Tereza Cristina, que parece uma boa moça, né? Parece a parte racional desse governo, né? Mas vale lembrar que a família dela, ela tem disputa de terras indígenas, ela está travando essa batalha, né? É uma fazendeira lá do Centro-Oeste, e, obviamente, ela também é conhecida como a Senhora Desmatamento. Portanto, o governo Bolsonaro ele é uníssono nesse sentido, né? Assim como ele é uníssono em termos de conduzir a cloroquina em termos de Ministério da Saúde, aqui em termos de Ministério, seja da Agricultura, seja do Meio Ambiente, a ideia é continuar, levar à frente essa destruição do meio ambiente, transformar as terras em rentáveis do ponto de vista capitalista, e por isso que você não tem uma oposição frontal a esse governo. Ok, gente? Bom, é isso. Me despeço aqui, mostrando aqui a suculenta, uma homenagem singela aqui, pessoal, caseira, em relação ao meio ambiente, e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um abraço a todos.